Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de negócios regionais. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa fantástica que veio lá do Rio de Janeiro, um cirurgião plástico especializado em cirurgias da face. Seja muito bem-vindo, doutor Adriano. Obrigado, Rick. Prazer enorme estar aqui, é, compartilhando um pouco do meu conhecimento aí com a sua audiência. Muito obrigado. Quem que é o doutor Adriano? Se apresenta aí, pessoal. Ele é casado, tem filhos. Quem que é o doutor Adriano? Oi, pessoal. Dr. Adriano é um cristão, o marido da Rafaela, que é filha de Umuarama, pai do Vicente, pai da Nina, da Antônia, de 7 meses, e de um cachorro Border Collie. Que legal. E aí, meu amigo, como que é sua trajetória de vida? Como que tudo começou? De onde despertou o interesse pela medicina? Conta um pouquinho mais pra gente. Então, essa história começou há muitos anos, quando eu era criança ainda. Eu tenho um padrasto que é médico e é um cara muito humano, um dos caras mais humanos que eu já vi na vida, e que pratica uma medicina com muita sabedoria e humanidade mesmo, né? O cara que olha nos olhos, que toca na mão, que faz diferença na vida das pessoas. Então eu cresci tendo esse exemplo, né? Então eu tinha certeza que eu queria muito fazer medicina e fui nesse caminho. Bacana. E aí você ingressou no curso de medicina e em que momento que despertou o interesse para a área de cirurgia? Cara, cirurgia plástica surgiu na minha vida. Eu era uma criança que sofria de orelha de abano, sabe? Então eu usava o cabelo grande, né, Para esconder? para esconder as orelhas, ficava ali era bem desconfortável isso para mim, que você bancava o machão. Na nossa época não tinha esse negócio tinha que se defender do bullying na marra, né, na raça. Então você bancava que não estava nem aí, mas aquilo machucava um pouco, assim. Uhum. E aí um dia eu cheguei para meus pais e pedi para eles para operar. Bacana. E aí minha mãe olhou falando: "Você é tão bonito, para com isso, é uma besteira". Eles não deram muita bola, assim, para isso, sabe. E eu fiquei: "Cara, nem meus pais conseguem entender o que eu tô sentindo aqui". E aí passaram alguns anos e aí eu operei e senti muito leve com isso, senti muito confiante. Foi antes da faculdade que você Antes, operou? antes. Que legal, cara. E aí, cara, senti leve, senti confiante, já cortava o cabelo do jeito que eu queria, raspava, fazia o que eu queria. E mudou muito a minha vida, assim. E aí eu pensei: "Cara, eu vou ser médico, isso eu já sei, mas eu quero fazer isso para as pessoas também", porque muito pouca gente sabe o que tá nos pés daquela pessoa que tá sofrendo ali. E aí começou assim para mim. Bacana. Quando você fala sobre o emocional das pessoas, hoje as pessoas que mais te procuram, elas sofrem, de repente, com a baixa autoestima? Então, as pessoas que me procuram hoje, eu sou especialista no rosto, né, na cirurgia do rosto e nariz. As pessoas que me procuram hoje, elas querem ter de volta aquela imagem que elas não estão tendo mais. Quando você é jovem, né, você passa pela sua vida, você se olha no espelho e se reconhece como uma pessoa atraente, você tem as suas características legais, e o tempo é cruel, né, cara? Ele vai apagando essas marcas de juventude. E isso causa um impacto ruim. Você acha que não, mas sim. Você se sente velho, nossa, eu tô tão velho, né? Não tô com a cara da minha avó, não tô mais. Eu também, principalmente as mulheres que já foram muito bonitas, os olhares já passam a não ser tão para elas assim. E isso machuca, cara, sabe? E meu trabalho é resgatar aquela pessoa que ela não tá vendo mais. Uhum. E como Então, que você faz essa análise durante a consulta? uma conversa franca, assim, né? Entendendo a expectativa que a pessoa quer, o que realmente está afligindo o coração dela. E se eu entendo que eu consigo ajudá-la com o meu trabalho, eu fico muito animado, assim. Se eu entendo que eu não consigo, eu não vou nesse caminho. Uhum. Logo a gente vai aprofundar mais sobre a questão das cirurgias, os tipos de cirurgias, como que funciona isso, mas eu sei que na sua jornada tem muita coisa interessante. Você também teve uma parte da sua história que você passou pela Marinha, se eu não me engano? Foi para aeronáutica. Aeronáutica, como É. que foi? É assim, meu pai biológico, ele era piloto de caça. Nossa, caramba, que legal. É, e um cara nos anos 70, boa pinta e tal, muito mulherengo, minha mãe não aguentou e separou dele, quando a gente tinha 3 anos. Mas eu fiquei com essa coisa de aeronáutica, né, por conta dele. Eu via meu pai como um herói, assim, o Top Gun, sabe? Uhum. E aí, quando eu fui estudar medicina, a gente tinha que prestar o serviço obrigatório. E eu escolhi ir para aeronáutica, para ver o que meu pai tinha passado lá, sabe? Uhum. Mas como médico. Foi bem legal. E aí, o que que você viu de mais interessante nessa experiência lá? Cara, você aprende muita disciplina,
dentro da Força Armada, você aprende muito respeito, hierarquia, cumprir os horários, fazer o seu trabalho de maneira excelente, sabe? Porque não tem perdão, né, lá no negócio. E assim, todo mundo tem muito cuidado com o seu próprio visual, você tá com sua farda direitinho, com sua fivela brilhando, sapato em dia, então você aprende aquilo repetindo. Acho que é uma escola, assim, para todo mundo. E como você passou por esse caminho? Era uma medicina mais intensiva? Como que era o preparo para caso acontecesse alguma coisa? Assim, a gente se prepara para a guerra, né? Então, tive treinamento de sobrevivência na selva, tive treinamento de coisas emergenciais, mas depois, né, como eu sempre quis cirurgia, eu fui pro lado da cirurgia, assim, fui pedindo pro meu coronel, pros caras para eu ir. Lá dentro tem o setor de cirurgia? Tem. Que legal. Aí fiquei escalado na parte cirúrgica do negócio, entendeu? Então, e cara, eu gostava muito de estar naquele ambiente, assim, a gente sofria pra caramba, né? Ralar, eu acordava às 5 horas da manhã e tal, mas o ambiente de união que tem, um pelo outro, assim, você começa a vibrar com aquilo ali. Legal. E lá não é só medicina. Lá Não, você é um soldado. Lá você é um soldado. Legal. Eu era tenente, né? E aí, se precisasse da medicina, você... Sim, não, na verdade, você presta o serviço de médico. Você é médico da Força Armada. Então, a gente ia para missões para ser médico das coisas, assim, sabe? E era legal demais. E assim, eu fiquei tão viciado nesse negócio, de um bom sentido, que né, nesse momento eu fiz uma prova para cirurgia geral, na minha primeira prova, e passei. E eu fui lá pedir pro brigadeiro para ele não me desligar, que eu queria ficar. Eu queria servir final de semana e fazer minha residência durante a semana. Tão doido que eu fiquei com o negócio, sabe? Que legal. Que legal. E eu sei que também que você fez um trabalho humanitário, assim como o teu padrasto te inspirou, na África. Conta um pouquinho como que foi essa experiência. Cara, essa foi uma fase que eu tive na minha vida. Eu passei por um divórcio, eu era muito jovem ainda, e fiquei mal, assim, triste. E aí vi uma propaganda que eles estavam precisando de médicos para fazer uma missão humanitária em Togo. E eu tinha acabado de me formar na cirurgia geral e falei, cara, já que eu não tô bem com o meu coração, vou fazer o bem para alguém, né? Vou fazer diferença para alguém. Que legal. E aí fui para África, cara. Fiquei lá, fiz cirurgias lá num ambiente de guerra, num ambiente que as pessoas pisam em mina, enfim. E aprendi muito, tive muita lição lá, assim. Só pra você ter uma ideia, Rick, no último dia que foi da minha missão, que eu fui embora, eu peguei todas as minhas coisas e dei pras pessoas. Caramba, cara. E a realidade da África é aquilo que mostra mesmo. Cara, é muito pior. Eu fui para um lugar que 80% das pessoas têm HIV. Nossa. Todo mundo subnutrido, aqueles menininhos com aquela barrigona, assim, e eles olham para você sorrindo, sabe? É um negócio de cortar o coração, assim, cara. Você não sente direito de ter alguma coisa. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 2 meses. E já foi suficiente pra... Cara, e assim, eu voltei assim, quero voltar. Quero ir pro Medicina Sem Fronteira. Quero fazer mais. Só que a vida vai tomando caminhos. Vai tomando outros caminhos, assim. Eu tentei muito ser médico sem fronteira e não consegui. Uma questão política, eu não sei. Por falar em tomar outros caminhos, você aí fez a faculdade e eu sei que você teve um mentor muito interessante. Quem que é essa pessoa? Então, eu entrei, né, na prova de cirurgia plástica e aí conheci o Dr. Farid Hakmi, que é um dos principais discípulos do professor Pitangui, que é o maior cirurgião de todos os tempos, é um Pelé da cirurgia plástica, assim, brasileiro. E a gente tinha uma escola irmã da escola do professor. Então, no Rio, eu estava na rua Sorocaba e o professor Pitangui na rua Dona Mariana. São escolas paralelas, assim. E toda quarta a gente encontrava com o professor e com o Farid. São os maiores caras que você pode imaginar. Imagina você na sua área com os maiores de todos os tempos, assim, do seu lado te ensinando. Nossa. Sabe? Bagagem... Ô, Rick, eu chegava na biblioteca, cara, eu demorei uns 3 meses até minha ficha cair que eu tava lá dentro. Eu olhava assim para a biblioteca, eu olhava e falei, cara, eu tô aqui. Eu não acredito que eu tô aqui, sabe? Eu agradeci a Deus, falei, cara, você me colocou aqui. Era muito legal. Que legal, cara. E você conseguiu extrair muita coisa deles? Muito, muito. Eu estudei 3 anos lá, né? Eu praticamente morava lá. Operou junto? Muitas vezes com o Farid, com o professor do lado de fora. Ele nunca entrou em campo comigo, mas do lado de fora orientando.
que eu farei de várias vezes, muitas vezes. E depois teve o Paulo Miller, né, também, que foi o meu mestre da cirurgia da face, na minha opinião, um dos 5 melhores cirurgiões do mundo de cirurgia da face. E eu trabalhei com ele 10 anos, cara. Uhum. Então, esse também virou um grande amigo meu, amigo pessoal. Legal. E me ensinou tudo que eu sei da cirurgia da face. Sou muito grato a ele. Bacana. Aí depois você começou a trabalhar, operar lá no Rio de Janeiro. Sim. Tem ideia de quantas cirurgias você já fez? Ah, cara, muitas. Já passou de 1.000? Passou de 1.000. Caramba, mais de 1.000 casos. É. E qual que é o mais gratificante para você da cirurgia plástica? Então, o mais gratificante para mim é ver os olhos das pessoas brilhando de felicidade, assim. Você entregar uma coisa que elas precisavam. Isso aí é que me alimenta, cara. Isso aí é que paga o ingresso, sabe? Não é dinheiro. É muito mais que dinheiro. Você cria uma conexão que é quase sobrenatural com a pessoa, cara. Ela tá com uma dor, ela tá sofrendo. E você entrega o que ela precisa. Uhum. É mágico depois, como é que você olha pra ela olha pra você, sabe? Vocês parecem que são amigos de infância, assim. E tem uma situação até que você me contou um dia, que eu achei super legal, eu quero que você conte pro pessoal que tá nos assistindo. Uma paciente sua, que depois que ela fez cirurgia, ela começou a tirar selfies, né? Sim. Conta esse caso aí, pessoal. Então, essa é uma história de uma filha do meu amigo, que é cirurgião plástico também, o Dr. Roberto. E ela nunca fazia fotos de selfie, nem assim, de perfil e tal, por conta do nariz. Nunca. Então ela tá sempre se escondendo, assim, uma menina bonita. E, mais uma vez, né? Eu tive nesse lado aí, eu sei como é que é. Então, todo mundo falava, até meu próprio amigo falava, cara, ela é bonita, essa maluquice da cabeça dela. Eu falei com ele, cara, não é maluquice, vamos operar ela. E era um detalhe, uma coisa mínima, assim, uma gibinha que ela tinha aqui no nariz. E eu te mostrei o caso. A gente operou e, cara, depois de 15 dias ela tava fazendo selfie. Isso aí é de chorar, irmão. Isso aí é uma coisa, sabe? É legal demais você poder participar disso, ver uma pessoa se transformar. Sim, cara. E é um caso, acho que tem na sua rede social, né? Tem. Pra quem quer seguir tua rede social, qual que é? dr.adriano Medeiros. Segue lá que tem bastante caso lá, é bem bacana o Instagram do doutor. Tem um caso que eu gosto de contar. Vamos lá, hoje é o dia, pode contar vários casos aqui, que é o que as pessoas querem ver. Sim, eu tenho um caso que eu gosto de contar, que é desse meu amigo que tem a minha idade, né, 47, e ele passou por um divórcio muito doloroso e perdeu muito peso, perdeu uns 40 quilos. Ele ficou, cara, com o rosto tipo de um Sharpei, assim mesmo, todo enrugado, caído, uma cara de melancolia, você via no olhar dele, sabe? Aí a gente andava de bicicleta juntos, aí a gente sempre conversava assim no pelotão, né? E ele falou, Dri, o que você acha, cara? Qual que é o melhor momento para eu operar minha face? Eu falei, cara, o melhor momento é a hora que seu coração mandar. Você vai olhar pro espelho e falar, cara, não quero mais isso, eu quero melhorar. E aí passou um mês, assim, ele foi lá no meu consultório e falou, eu não quero mais isso. E aí, cara, a gente operou, o cara ficou 15 anos mais jovem e ficou poderoso, assim. Ele entrou lá na clínica e as meninas, quem é esse cara, quem é esse bonitão? Eu falei, é meu amigo. E ele me liga lá foi fazer uma viagem, me liga de Dubai, todo feliz que tinha sido barrado na alfândega, cara. Ficou irreconhecível. Cara. Que legal, cara. O reconhecimento facial barrou ele. Eu falei, vai ficar puto comigo, né? Ele, cara, ninguém me reconheceu. Todo feliz. Que bom, cara. E qual que é os cuidados que as pessoas têm na hora de escolher um cirurgião plástico, na sua opinião? Principalmente se tratando da face. Cara, eu acho que nós somos nos dias atuais onde a cirurgia plástica é muito invadida, sabe? Por profissionais que não têm capacidade de fazer esse trabalho, né? Você vê pessoas que não têm formação. A nossa formação é muito extensa e com uma curva muito longa de aprendizado. São 12 anos, cara, pra você tocar o bisturi e fazer uma face, né? Você vê gente fazendo curso de final de semana durante um ano e se metendo a fazer. Gente de outras profissões. Eu não quero entrar nesse mérito de coisas polêmicas, mas essa é a verdade. Então, eu acho que você tem que, na hora de escolher seu cirurgião, entender a formação dele. É um cara bem formado, né? Procurar ver outros casos dele, casos pessoais mesmo, não só Instagram, porque Instagram todo mundo só posta caso bonito, e dá para retocar, dá para fazer isso e aquilo. Enfim, sentir verdade mesmo no médico que está cuidando de você. E mais importante, né, que a pessoa que vai cuidar de você consiga te ouvir, com os ouvidos de quem quer ouvir.
É diferente disso eu ouvir por ouvir, sabe? E além disso tudo, a competência da área médica se acontecer uma emergência também. Então, o cirurgião plástico, ele está pronto para te salvar, cara. Essa é a principal diferença. Eu só opero em ambiente hospitalar, um ambiente onde tem um CTI e com outro cirurgião plástico comigo. Eu não opero sozinho, nunca. Nunca operei sozinho. Isso é uma coisa que eu quero colocar em pauta aqui também. Eu monto um time de especialista que está lá comigo, porque a gente junto consegue resolver problemas, coisas que não estão previstas, sabe? Isso dá segurança para nosso paciente, isso dá segurança para a gente. Imagina, você tem um outro Rick para conversar com você, ó, vamos por esse caminho ou vamos por esse aqui, sabe? Claro que eu sou o chefe, eu vou decidir no final, mas ter alguém para me dar uma opinião é muito diferente. E também pode acontecer um mal súbito, alguma coisa com você no meio da cirurgia. Eu sou um ser humano, né? Posso ter uma apendicite, eu posso ter uma dor, e aí, o que acontece? O Farid costumava falar pra gente lá na residência que a gente, cirurgião, é como um piloto de avião. Então eu gostava porque eu lembrava do meu pai, lembrava de toda essa história, eu falava, mas como piloto, chefe? Piloto, cara, se o piloto passa mal, você já viu o avião, o piloto andando sozinho? Não pilota sozinho. Se o piloto passar mal, tem que ter um copiloto pronto para pousar esse avião e salvar todas as vidas das pessoas que estão lá atrás. Com certeza. Porque ele é um ser humano, ele pode passar mal. E a gente é a mesma coisa. A gente está guiando aqui o negócio, mas se você faltar, tem que ter alguém apto para pousar esse avião. Que legal, cara. E quais são os principais desafios que você enfrenta hoje para as pessoas entenderem isso? Por exemplo, como você falou, tem muitas pessoas invadindo a área. A gente vê que tem especialidades da área que é da saúde, mas não são médicos, fazendo talvez a rinoplastias, alguns procedimentos assim. Quais são as principais dificuldades que você enfrenta em relação ao público entender isso? As pessoas que estão nos assistindo entender e discernir. Qual que é o maior diferencial entre um cirurgião capacitado e esses outros profissionais? Então, a principal diferença é a capacidade de te salvar, né, e de te entregar aquilo que ele combinar com você, né, de ter uma conversa honesta, entender a sua limitação do caso que tiver e te entregar aquilo que o caso entrega, né? Mas principalmente segurança mesmo, porque muito fácil. Normalmente essas pessoas são muito sedutoras, um cara bonitão, uma mulher muito elegante e tal, e cheio de caso bonito postado. E aí o pessoal, custa 1/5 do preço de fazer com um cirurgião. Mas por quê? Porque o cara opera lá na cadeira dele, do dentista, enfim. Não tem hospital. Não tem hospital, não tem anestesista, não tem equipe. Aí o cara tá lá te operando. Vamos falar que ele é um fenômeno, né? Que ele aprendeu a operar uma face com 4 anos de formação, que é o que eles têm, o meio período. A gente passa 12 anos o período completo. Como você vai comparar uma coisa dessa? E aí você está lá operando a paciente. Vamos dizer que o cara é um fenômeno, tá? Ele opera sensacionalmente. E aí você não está monitorizado, e aí você faz uma reação tóxica a um anestésico. Pode acontecer, cara. E aí? O cara está lá operando, ele não tem ninguém olhando pro monitor para ver como é que tá a paciente. A gente, cara, eu tenho um anestesista ou 2 na cabeceira da minha cirurgia. Eu estou operando lá focado no meu trabalho, eu tenho total tranquilidade que a paciente está sendo vista, entendeu? Qualquer coisa que aconteça, tem uma tela gigante ali, o cara, está acontecendo isso, entendeu? Tá tudo dentro do nosso controle, cara. Quando a gente fala cirurgia da face, quais são as opções, assim, doutor, para as pessoas entenderem o que é possível ser feito através de uma cirurgia da face? Pode ser bem minucioso nos detalhes, tá? Porque tem muitas coisas que podem ser feitas que vão além do óbvio. Sim. Que muitas vezes a pessoa vai só no óbvio. Nariz, o que mais? Cara, vamos começar de cima para baixo. Bora. A testa, você pode ter uma testa muito longa em comparação ao seu rosto. Então tem uma cirurgia que chama frontoplastia, a gente diminui a testa. Caramba, é possível diminuir testa. E você nem percebe que aconteceu nada, tá? Porque na linha capilar, é uma incisão quebrada que a gente faz, fica perfeito. Que legal, cara. Dá para avançar 1,5 cm, 2 centímetros na testa. Principalmente mulheres sofrem com isso, né? Porque o homem, quando tem a testa maior, vamos lá. Agora a mulher, ela sofre muito com isso, né? Pra pentear o cabelo, arrumar o cabelo, tudo mais. E fazer o cabelo preso para trás, às vezes a testa dela avança. Sempre vai usar um topete, alguma coisa para esconder? Sim, então dá pra gente reduzir o tamanho dessa testa. Vamos lá, sobrancelhas, né? Tem cirurgia para elevar a sobrancelha, tanto endoscopicamente por vídeo, a gente faz incisões do couro cabeludo e eleva a sobrancelha soltando um ligamento. É diferente de passar um fiozinho, né, cara? É permanente.
Que legal, cara. Então, dá pra soltar, suavizar as linhas de expressão da testa. Aí vamos descendo. Tem, né, os olhos, que dá pra gente cuidar da pele que sobra, daquele aspecto cansado, as bolsas de gordura. Tem hora que, cara, não dá mais pra Vai preencher. inchando, né? Preenchimento não resolve quando você passa de um certo momento. Ele resolve quando você é mais jovem, ou então você já operou, enfim. Aí a região das bochechas começa. Você tem 35, 36, depende, sua bochecha começa a perder ali, começa a ficar mais afundadinha, começa a derreter para o meio da face. Então, a gente pode lançar a mão de um lift temporal, puxar só essa parte do terço médio. Assim, é o que eu falo, a diferença da gente. A gente consegue avaliar, a gente cirurgião plástico, tá? Consegue avaliar o que você precisa e te oferecer aquilo. Não vou fazer uma receita de bolo para todo mundo, fazer uma técnica para todo mundo. A gente tem a capacidade de analisar e corrigir aquilo que você precisa. Pode ser uma coisa mínima, pode ser uma coisa mais completa, sabe? E aí, vamos lá, boca. Às vezes você tem um lábio que está muito longo, o envelhecimento causa isso. Essa distância do nariz até a boca, ela alonga. Isso denuncia a nossa idade. Então a gente encurta o lábio e verte o vermelhão, leva ele para cima, assim. Caramba, tem como fazer isso também? Tem como fazer isso. O nariz, né? Dá para baixar a giba, corrigir coisas funcionais do nariz para você respirar melhor, além da beleza. Né? Aí descendo, tem o queixo. A ponta do nariz também, que é uma coisa que as pessoas muitas vezes querem, mais arrebitado. Sim, mas arrebitadinho, assim. O nariz eu gosto bastante também, porque hoje a gente tem a tecnologia, dá para simular. Então, eu posso tirar uma foto. No meu caso ficou muito bom, você fez lá. Eu fiz para você ver uma foto do seu rosto e te mostrar os pontos de performance, para a gente ser bem honesto um com o outro, você não ficar imaginando coisa impossível. Falar, ó, Rick, aqui no seu dorso, até aqui dá para a gente ir e vai ficar muito bom. Aqui a ponta, a gente consegue girar até esse aqui. Aí você visualiza aquilo ali, entendeu? É diferente. Ou você olha meu Instagram, tem um monte de nariz bonito. Mas não é você, não é o seu rosto, não é só cartilagem. E a gente, através dos exames, né, eu faço uma tomografia, vejo exato tamanho do seu osso nasal, exato tamanho do seu septo, para onde que ele está desviado, e consigo ter uma assertividade enorme. Legal. Entendeu? Aí, e tudo isso que você está falando é homem e mulher? Homem e mulher. Qualquer um dos dois sexos? Sim, sim. Certo. Descendo, queixo, tem gente que tem um queixo pouco projetado, a gente chama de hipognatismo, né, que é a classe 2 lá do Engel, para trás, assim, aquele queixinho para dentro. Dá pra gente colocar um silicone, né, aumentar o queixinho de uma maneira que o seu rosto fique mais harmônico. A papada, né, que eu faço bastante. E o contrário pode acontecer, do queixo ser muito para frente. Também, aí você joga ele para trás. A papada, né, faz uma tenda e a gente faz uma cirurgia do pescoço, uma neck lift, né, e trata as bandas e tudo. Então, é um arsenal inteiro. O homem quer deixar o rosto mais quadrado, mais desenhado. Aí a gente tem que estudar. Estou falando da parte mais cirúrgica, né? Mas também desenhar a mandíbula sem exagero, cara. Tudo que eu gosto de tocar é para que ninguém perceba nada. Sabe? É um toque, não é vou mudar o seu rosto. Então, orelha de abano, eu tenho um carinho especial por conta dessa minha história, né? Então, eu adoro operar a orelha de abano. A pessoa chega, eu já fico, quero. Eu quero fazer tudo para a pessoa operar. Então, é isso, cara. No rosto, essas são as coisas principais que dá pra gente fazer. Se a pessoa chegar até na sua clínica e ela não sabe exatamente o que ela quer, mas ela tá incomodada, durante essa consulta é possível descobrir? Sim. A pessoa chega e fala, doutor, eu quero mexer, mas eu não sei o que. Tem algo que me incomoda e tudo mais. Você consegue através desse... Consigo. Esse feeling? A gente faz na verdade, não é só feeling, né, cara? Eu consigo... Eu olho pra você, eu sei as medidas do seu rosto todas, assim, de tanto fazer isso, né? A gente divide o rosto em terços e em quintos. Então, a parte divide em 3 terços e em 5 partes, assim, seu rosto. Então, dentro dessa divisão, eu consigo ver se tem proporcionalidade. Entendeu? Eu olho, falo, aqui pode melhorar, aqui tá desviado, aqui, sabe? Pra mim é neon. Então, é isso. Às vezes o cara não percebe, né? Por exemplo, o queixo. O queixo, a gente se vê muito de frente. O queixo normalmente é uma coisa que a gente mostra para a pessoa. Dá uma olhada no seu perfil. Né? Tá vendo como tá para trás demais do seu nariz, do seu queixo? Se a gente aumentasse, aí você vai e simula no computador. Olha aqui, se a gente aumentasse um centímetro aqui para frente, como é que isso aqui muda? Aí você ganha a linha da mandíbula, você recruta a pele do pescoço.
Você ganha mais projeção e fica muito melhor com uma mudança mínima. Uhum. E para as pessoas que têm muito medo de operar, qual que é a dica que você Então, deixa? eu sempre pergunto qual é o seu medo, Uhum. né? Porque isso é uma dúvida muito frequente. Eu falo, você tem medo de quê? Tem medo de morrer? Porque se esse for seu medo, aí para cada medo eu trago uma solução, sabe? Se for medo de morrer, eu te falo, hoje em dia, a gente está numa época muito segura da cirurgia plástica. Claro que tem risco, mas, só para você ter ideia, eu operei a minha mãe 4 vezes. Se eu achasse que fosse arriscar a vida da minha mãe, entendeu? O risco é controlado, a gente faz todos os exames, a gente faz um risco cirúrgico, a gente coloca ela no ambiente hospitalar, com tudo para reverter a intercorrência se acontecer. A gente está pronto para salvar, entendeu? Então o risco é lá embaixo, na cirurgia plástica, assim, muito mais fácil você ser atropelado na rua do que dar errado a cirurgia em termos de segurança. Então morrer, não vai morrer. Eu já operei 3 vezes, entendeu? Também tem uma série de exames que é feito antes, né? Então, Faz exame. passa por uma bateria de exames. Você só vai operar, vai deitar naquela mesa se tiver tudo em cima, cara. Tá saudável. Tem que estar saudável. Então, eu já fui operado 3 vezes, acho que eu ia me arriscar. Eu acredito no que eu faço, entendeu? Eu operei a minha mulher, já operei todas as minhas tias, gente minha, assim. Então, aí eu pergunto, seu medo é o quê? Ficar com a cara muito esticada? Ficar com, né, não vou falar o nome de ninguém, mas ficar com o rosto muito artificial? Então vem cá, deixa eu te mostrar como é que a gente trabalha hoje. Estrutura profunda, faz toda uma estruturação do rosto. Quando a gente coloca a pele, é só delicadamente, assim. É só descansando a pele no lugar. E eu recorto o excesso, não tem mais esticar. Então, esse é seu medo? Não precisa desse medo. Aí eu vou perguntar, qual que é o outro medo que você tem? Ah, doutor, eu tenho medo de ficar igual o Michael Jackson. Isso aí as pessoas falam. Então tá, o que você quer? Principalmente do nariz, né? Principalmente do nariz. Você quer um resultado mais natural? Vamos simular aqui. Vamos ver se você gosta disso que eu vou te apresentar aqui. E normalmente quando a pessoa gosta da simulação, é bingo, porque a gente consegue fazer uma coisa muito melhor ao vivo do que na simulação. Eu já faço por querer, assim, faço uma simulação meio grosseira, para o cara entender o rosto, ver a mudança, mas depois a gente vai no detalhe, lá na hora do vamos ver. Entendi. Entendeu? E quando você pega um paciente que ele tem um orçamento para fazer, já superou a fronteira do medo, mas aí o cônjuge intervém. Como que você Aí lida? a gente tem que conversar com o cônjuge, né? Mostrar para ela quanto que vai melhorar, falando de mulher ou homem, né? O casamento dela, um marido ou uma esposa confiante. Tanto que é bom você ter uma pessoa feliz em casa com o seu próprio corpo. Às vezes a pessoa está sofrendo com uma coisa que você não consegue alcançar, sabe? Você ama o seu cônjuge, você quer ele feliz, você quer o melhor para ele. Então a gente tenta bater nessa tecla aí, sabe? Quem ama, cuida, cara. Você quer sua esposa feliz, ela quer o marido dela feliz. Então isso é uma coisa que ele vai ficar mais confiante, vai se sentir mais bonito, né? Vai melhorar para ela, entendeu? De uma certa maneira. E hoje, para a pessoa que quer fazer um procedimento desse, qual que é o tipo de organização que ela tem que ter? Férias? O que dá para ela trabalhar ou não trabalhar? Falando de cirurgias da face, eu sei que tem algumas que são mais complexas e outras são mais simples, mas no contexto geral, qual que é o tipo de planejamento que ela tem que ter? Então, cirurgia do rosto, eu peço 3 semanas. 3 semanas está ótima já, tá 100 pontos, tá desinchada, você consegue voltar ao trabalho, sabe? Cirurgia do nariz são 2 semanas. Cirurgia da pálpebra, 1 semana, 5 dias, depende. Essas são as mais corriqueiras. Mais corriqueiras que eu faço. E essas pessoas, elas conseguem chegar ao resultado a partir de quanto tempo? Porque tem, às vezes, um processo de assim, desinchaço. Tem, mas olha só, o que essas cirurgias fazem? A face, você tá com o rosto envelhecido, você sabe o que tá te incomodando. Quando você sai do pós-operatório, você já não vê mais aquilo que tava te incomodando. Então você já gosta. Na hora. Já olha e fala assim, nossa. Aí quando começa a desinchar, você vai ficando apaixonado, entendeu? Com o resultado. 3 meses, então você tá no auge. Eu gosto, inclusive, de assim, vamos conversar com o paciente, colher um depoimento dele. Eu gosto no 3 meses, porque tá, tipo, querendo retribuir. Ele tá com a gratidão máxima, assim, porque é muito legal mesmo, Rick. Bacana. Nariz, cara, o momento clímax pra mim do nariz é quando a gente tira a tala. 7º dia. Eu tiro o gessinho que tem de plástico, né, que chama aquaplast. Eu tiro o gesso e te mostro o nariz pela primeira vez. Tem gente que chora, tem gente que dança, que fala, que te abraça, sabe? Que vê aquilo ali na hora, assim, pum.
Aí, claro, o nariz vai inchar, o nariz vai ficar bonito do jeito que a gente planejou com 1 ano. Mas na hora você já não vê aquele calinho que te incomodava, você já não vê o nariz grossinho igual era, já não vê a ponta caída, já vê aquilo no lugar que você queria, entendeu? E depois é refinamento. Para as pessoas que estão acostumadas a fazer procedimentos muitas vezes estéticos, para esconder aquilo que muitas vezes dava para ser permanente, qual que é a dica que você deixa? Então eu deixo a dica o seguinte, cara, não tem, que muita gente acredita, não tem disputa entre procedimento estético e cirurgia. Eles são complementares, são aliados. São parceiros. Cada um tem seu valor. Bacana. E cada um tem seu momento, sabe? Aí, o procedimento estético ele te dá um tempinho a mais. Você cuida da sua pele, você faz bioestímulo, você cuida das rugas com botox, né? Dá para trabalhar bastante coisa, laser e tal. Mas chega um ponto, cara, não dá mais. Tem que entender essa limitação e entender que aí agora é a hora da outra coisa. Agora é a hora de cirurgia. Depois que você operou, voltou para aquele lugar de novo, você pode continuar com seus procedimentos. Então, eu acho que eles se complementam. Isso é uma guerra boba, sabe? E para as pessoas que querem se planejar para fazer uma cirurgia hoje, financeiramente, às vezes ela não tem recurso. Existe linhas de crédito para isso já? Existe, sim. Existe consórcio, existe linha de crédito no banco. Mas, ó, pessoal, hoje em dia, a cirurgia plástica não é igual era na época do professor Pitangui, que os caras cobravam 100 mil dólares, cobravam uma loucura. Hoje não, cara. Você se planeja, né? O hospital parcela, né? A gente viabiliza pra caramba também. Não é nada pra extorquir ninguém. É só um trabalho justo. Quais outras cirurgias que você faz além da face? Então, eu tenho uma formação bem ampla, né, amigo? Eu faço a mama, né, de aumento, de redução, faço lipo, faço abdominoplastia, né, faço braquioplastia, né, cirurgia da coxa, implante de panturrilha, faço bastante coisa. Mas o carro-chefe é o face. carro-chefe é a cirurgia da face, que eu faço melhor. Eu tive o privilégio de trabalhar na melhor equipe do Rio de Janeiro, uma das 5 melhores do mundo, durante muito tempo. Então eu peguei a rotina, sei como é que é, já passei por muita coisa. Então é o que eu mais sei fazer, cara. Eu faço até dormindo, assim. Primeiro, seja bem-vindo à Capital da Amizade. E segundo, me conte como que você veio parar aqui. Saiu lá do Rio de Janeiro e veio parar aqui em Umuarama. Cara, foi assim, obrigado, né? Tô muito feliz de morar aqui. Já me sinto da terra, sinto umuaramense, me sinto abraçado por vocês. E, cara, foi uma proposta que eu tive de um amigo da minha esposa para trabalhar na clínica dele e vim para cá com a família. Ele falou, cara, tô construindo um negócio aqui, vem para cá. E a gente já estava sentindo no coração essa vontade de sair, porque apesar do trabalho tá muito bom lá, já estava muito estabelecido, tinha uma clínica com 11 funcionários, né, tava bem já. Mas a parte de morar no Rio e a gente com 2 crianças pequenas não estava bem. A minha mulher estava grávida, né, pela segunda vez, e a gente com um neném pequeno. E como a família dela é daqui de Umuarama, então eu fiquei muito simpático a fazer essa transição, né? Então chegou aqui e comecei a trabalhar e a gente, né, teve uma visão um pouco diferente do trabalho e eu resolvi seguir por outro caminho, assim. Fui para a clínica Viver, onde encontrei a doutora Gláucia, que me acolheu, né, me abraçou e a gente comunga mais das mesmas ideias, sabe? Não tem certo e errado, é só uma questão Ponto de vista. de direcionamento, assim, sabe? Que eu me identifico mais. E estou muito feliz aqui no lugar que eu estou agora, nessa clínica nova, e cuidando das pacientes, podendo fazer uma medicina mais humanizada, sabe? Tô me encontrando. Acho que o primeiro ano é difícil, né? Quase 1 ano aqui. É adaptação, né? Mas eu já me sinto daqui, eu já gosto, né? Ainda vou para o Rio operar todos os meses, fico 5 dias lá e volto, mas confesso que já fico com saudade de voltar para cá. Acho que quero construir uma história muito bonita aqui, né? Quero ver meus filhos crescerem aqui, construir uma coisa bacana para a cidade. Eu tenho muito para entregar. Bacana. E a cidade tem muito a oferecer. Isso aí. Umuarama é uma cidade que eu falo que ela se destaca muito no Brasil inteiro e muitas pessoas da própria cidade não sabem disso. Mas Umuarama ele fica entre as 100 melhores cidades. É uma cidade que, em termos de vertical, comparada à quantidade de população, é a maior do nosso estado. Então, tem muitas coisas que a população não sabe daqui. A gente vai tentar trazer cada vez mais essas evidências para que as pessoas tenham esse conhecimento.
Doutor, me fala qual foi o caso mais difícil que você já operou? Caramba. Deixa eu pensar aqui. Já tive alguns casos difíceis, que normalmente quando os casos são mais complexos eu chamo ajuda. Uhum. Eu ligo para os meus mestres e a gente faz um planejamento junto, sabe? Porque eu acho que ter humildade nessa hora, acho que acho que o ego tá por fora, sabe? O ego é inimigo. Então, chefe, o que o senhor faria nesse caso aqui? O Farid tem mais de 9 mil faces, Nossa. entendeu? O Dr. Paulo tem mais de 5 mil. Já tá chegando a 6 mil faces operadas, entendeu? Tem uma Face, mão eu tô falando. incrível. Só face, né? Outras cirurgias não. Então, os caras já viram de tudo. Então, eu sento com eles e tento discutir, tento montar um time para me ajudar. Eu peguei um caso de sequela de outros profissionais aí. Não gosto de ficar falando isso, mas o paciente estava muito deformado, com uma corda no pescoço, enfim, e triste mesmo, sofrendo. Então, a gente mostrou para ela a limitação, que não ia ficar perfeito, mas eu consegui corrigir, melhorou 80%. Sabe? Acho que foi o caso mais difícil que eu peguei. Uhum. Teve algum caso que você presenciou que, durante sua formação, que era muito grave, que você viu, vamos falar assim, a diferença do médico no procedimento? Sim, sim. Principalmente lá na residência que eu fiz, né? Eu via isso o tempo todo. Os caras bem informados, os caras calmos. O que é a diferença, cara, que você comentou mais cedo? O cara que é bem informado e tem uma curva grande. Por exemplo, a gente passa pela cirurgia geral, né? Eu trabalhei no hospital de trauma no Rio de Janeiro durante 3 anos, operando baleado todo dia. Não tem um dia que eu fui para lá e não operei um baleado. Então, 3 anos. Eu tô falando. Então, você pega muita experiência com isso e perde o medo de coisas graves, sabe? Igual os caras do BOP, o pau tá quebrando e você tá calmo. Você sabe o que fazer. Você sabe os passos que tem que tomar, né? Então, isso faz diferença. Por exemplo, você faz uma lesão inadvertida, acontece alguma coisa que está fora do previsto, todo mundo entra no modo BOP. Aqui, calma, e resolve, sabe? Sei lá, uma jugular que sangra, um sangramento que veio do nada, assim, que a maioria das pessoas se desespera, essa diferença do cara bem informado, que está acostumado com aquilo ali. Entendi. Só, você faz isso, você pega aqui, daqui a pouco você não tem mais intercorrência. Entendi. Entendeu? Doutor, fica à vontade se quiser consumir algum produto aqui, ó. É do nosso amigo Vini, lá do BNI, do Cláudias Bolos Doces e Salgados. Muito obrigado, Vini, por patrocinar o nosso episódio. O Mota, iPhones, inclusive, eu vi que você tá lá no feed de fotos dele lá da empresa. Você é cliente dele também, né? Então, a gente faz parte do BNI, né? BNI Amizade. Inclusive, convido a sua audiência a conhecer quem for empresário. Super legal, pessoal. Então, o Vini é maravilhoso, né? Isso aqui você está fazendo aí uma propaganda para eles, mas isso aqui a gente chancela com coisa de muito boa qualidade. Todos os dois, não. O Moto, sou cliente dele, comprei iPhone com ele, colocou coisa na minha clínica lá para a gente mostrar as fotos para as pacientes com uma coisa de muita qualidade. Então, legal demais que a gente consegue se conectar com pessoas do bem, né? Com certeza. E assim, é essencial. A qualidade é essencial hoje em dia. E quando você tem um negócio e precisa mostrar o seu negócio, invista um pouquinho mais na qualidade. O Moto, ele dá upgrades de iPhone, então é toda a linha Apple. Se você tiver algum celular que não seja Apple e quer fazer a migração para o Apple, fala com o Diego. Se você quer dar um upgrade do seu Apple, fale com o Diego que ele vai te atender. E uma coisa que é legal, ele já te entrega o aparelho configurado. Né? Sim, não, eu fui lá, né? Ele foi na minha clínica também. Eu fiz um upgrade do meu, eu tinha um 15 e a gente subiu para o 16. E ele instalou um Apple TV lá na minha TV, super atencioso, foi lá algumas vezes conversar comigo e tal. Então, um garoto do bem, quero ver ele crescer e voar. Parabéns, Diego. Muito obrigado aí pelo patrocínio aqui do nosso podcast. Obrigado por acreditar no nosso negócio, incentivar a nossa empresa. E o outro parceiro nosso aqui, ó, Filato Bene, que é a marca que veste líderes. Eu tô todo vestido de Filato Bene aqui. Obrigado, Léo, aí pelo atendimento, por acolher também o nosso projeto. Você também é clientão lá do Filato, né? Cara, eu acho que eu que pago os boletos do Léo. Tem mais terno que a própria loja. Eu tenho muita coisa, porque é uma loja que você sente em casa, isso é muito importante, né? Você entra,
O Léo é super boa praça, mas ele te deixa super confortável, né? Aquela loja que fica te empurrando coisa para comprar. Né? E o produto dos caras tem preço e tem qualidade. Eu falo que eu uso terno há mais de 20 anos, né? Trabalho só de terno. Então, hoje já tem aí a metade dos meus ternos já são deles já. Que bacana. Falando em ternos e autocuidado e imagem, posicionamento é importante? Não é importante, é fundamental. Posicionamento é fundamental. Tem uns exemplos, né? Você tem um cara que tá vestido de qualquer maneira e o outro que tá vestido super bem. Você vai falar com o que tá vestido bem na hora, você não vai nem titubear, cara. Eu tenho exemplo lá no Rio de um cirurgião que é um dos caras mais habilidosos que eu já vi, só que ele não liga pra isso, pra visual, assim. Ele anda com umas roupas meio xadrez, assim, nunca coloca um blazer, nada, anda né? Enfim, não liga. E o consultório dele não é cheio, ele não é um sucesso que ele deveria ser por conta do talento dele. Tô falando dos caras mais talentosos que eu já vi, tá? Tô falando do cara que faz milagre, rápido, preciso, e ele só tá sempre em hospital público, nunca consegue destacar na clínica particular, porque ele não consegue se posicionar. Eu vejo que o posicionamento, ele é tão importante quanto as habilidades. Porque se você dependesse apenas da sua imagem para vender o seu negócio hoje, você venderia? Essa é uma frase interessante da gente colocar na mesa, né? E quando a gente fala em cirurgia da face, muitas vezes, muitos empresários estão deixando dinheiro na mesa por não ter feito talvez um procedimento. Muitas vezes a pessoa ela tem vergonha de alguma parte do corpo. Vou dar um exemplo. Se a pessoa tem vergonha da própria orelha, às vezes ela vai usar o mesmo penteado o resto da vida, ou ela vai ficar escondendo aquilo, ou ela vai ficar falando meio de lado. Cara, falando Isso atrapalha os negócios, mas vamos lá, vamos trazer pro lado comercial, porque nossa audiência é empresários. Falando do ponto de vista comercial, vamos falar de número, tá? O empresário homem, ele o que ele quer ser visto? Não é como o mais bonito, ele quer ser visto como o mais forte, como líder, como o cara que chega e resolve. E quando você envelhece, você fica com a imagem frágil. Por mais que você seja forte e tudo mais, o seu rosto começa a derreter para o centro, né, da lateral para o centro, sua mandíbula, que é um dos sinais de força, ela encurta. E isso, a mensagem subliminar para o nosso cérebro o cara é frágil. Então, quando você opera um cara desse e coloca a mandíbula dele lá alongada, coloca o rosto no lugar correto, tô falando de esticar e deixar com cara de garotão, não. Tô falando de dar para ele os traços de virilidade. Ele volta a ser o macho alfa, o cara que domina, o cara que comanda. Esse é o chefe. Não importa ele tem cabelo branco, ele tá com tudo em cima, entendeu? É a mesma coisa, você tá em forma, tá em boa forma física, é importante também, né? Então, para as mulheres, ser jovem fala muito também, porque quando você envelhece, você passa a não ser mais atraente. Hoje, você vê as mulheres de 50, elas são as novas 30. Você vê que elas se cuidam, elas vão para academia e elas ficam com um corpo incrível. Mas se não operar o rosto, vai ficar com cara mais velha mesmo. Vai ter a sensação que está fora do contexto. Você está com aquele corpo incrível e seu rosto está fora do contexto. Não pode. E se opera uma moça dessa de 50, cara, ela volta para 30. E volta mesmo, porque aqueles traços de jovialidade que ela tinha, de sex appeal, a gente faz ali na mulher uma lara um pouquinho mais alta, né? Dá um charme assim para a mulher, dá o poder que ela sempre teve. E quem é mulher e teve poder sabe como é que é. Hoje em dia, a incidência de cirurgia masculina e feminina, quantos por cento mais ou menos? 90% mulher. Cara, os homens estão perdendo tempo, então. Perdendo tempo. Mas assim, a gente tá falando de ponto de vista empresarial, né, cara? Essa coisa do sex appeal, né, o capital sexual que chama, não numa conotação de sexo por sexo, não, tô falando se chama capital erótico, como a pessoa se veste, como ela se comporta, né, que fala muito do posicionamento que a gente está falando aqui. Isso vai se faturar muito mais, quase 40% a mais. Tem um livro, cara, que chama Capital Erótico, eu aconselho aí a audiência a ler. Pô, eu vou ler também. E aí, tem algum motivo das mulheres procurar mais cirurgia do que o homem? Porque elas estão muito ligadas com essa questão nível de consciência. Elas não nível têm de vergonha, consciência. Pronto, aceitou isso e acabou. E o homem tem uma falta questão... um processo de aceitação. Exato, é uma questão cultural. Eu vou ser menos macho. Isso é coisa de mulher.
enfim, mas Mas vem aumentando? vem aumentando, sim. Ano a ano vem aumentando. Principalmente nariz e o rosto, né? Pro homem que às vezes ele quer mexer no rosto, mas ele também quer dar um talento aqui ter o tanquinho, Sim, arrumar sim. tórax. É possível? É possível, claro. Só não é possível no mesmo tempo, Uhum. porque a gente bate na questão da segurança, né? Então eu gosto de fazer uma coisa de cada vez. A gente faz o rosto. O rosto é seu cartão de visita, né, Rick? Não dá pra. Uhum. Não tem talento pra você fazer, não tem uma cinta pra você colocar, não tem nada. É Só o se usar rosto. burca. Então. Então, Não é a nossa realidade. arruma o rosto, aí eu vou te mandar pro meu amigo né, o endócrino, você arruma a parte endócrino metabólica. Tô falando de tomar nada errado, não. Só pra chegar na saúde. Vai lá pra academia, né, começa a se cuidar, muda, e aí a gente opera. Uhum. Então tem todo um contexto, não é só chegar e operar. Tem um preparo. Tem. E também tem o pós, né? Tem um pós também. Porque se a pessoa não respeitar o pós... Estraga tudo. Ah. Aí a gente sempre fala, ó, eu fiz minha parte, mas a gente é um time. Não dá pra esquecer isso. Cada um tem sua importância. E a sua é tão importante quanto a minha. Uhum. É isso que eu falo pro meu time também. Eu tenho uma equipe grande, cara. É um movimento, umas 10, 11 pessoas que vão participar da cirurgia. Uhum. Né? Dentre elas, né, tem anestesista, tem 1 ou 2 cirurgiões plásticos comigo, tem circulante de sala, tem 2 instrumentadoras, tem 2 enfermeiras, aí ó, como é que já está. Em alguns casos tem motorista, tem massoterapeuta que vai fazer a sua drenagem. Então é um cuidado multidisciplinar com a pessoa, nutricionista, enfim, a gente quer ver a pessoa melhorar Talvez até mesmo. acompanhamento psicológico, né? Dependendo do Sim, distúrbio. tem psicológico também. Não, assim, a gente não tem nem distúrbio, né? Que eu acho importante a parte psicológica. Então a gente tem uma visita na psicóloga, Que legal, que é a Suzy. que legal. E hoje em dia, se você fosse pegar em casos resumidos, assim, que você mais operou, qual que é o seu preferido? Fácil. Mas qual da face? Qual lugar da face? Cirurgia facelift, rejuvenescimento do rosto. É o que eu mais gosto de fazer. Por quê? Porque traz muita confiança, traz muita felicidade para as pessoas, sabe? Uhum. O nariz também é legal demais. Assim, tem coisa que, cara, você até se emociona de entregar uma coisa. Né? Vou te contar um caso aqui rapidinho. Uma menininha jovem, 15 anos, Uhum. com um narizinho de batatinha, assim. Chegou lá no meu consultório com a mãe, e a mãe falava por ela. Eu falava, não, eu quero ouvir o que ela tem para falar, deixa ela falar comigo, fala comigo. E ela assim, a mãe falava, ela quer isso. Eu, não, deixa ela falar comigo. Toda assim, introspectiva, olhando para baixo e tal. E assim, um problema de confiança bem na cara da gente, assim, sabe? Aí eu operei o nariz dela, uma coisa mínima, tá? Cirurgia simples, assim, fiz uma pontinha mais arrebitadinho, mais delicada, do jeito que ela queria e que dava, né? Cara, essa menina chegou no pós-operatório quando tirou a tala, me olhando no olho, ela chegou falando já comigo assim. Eu falei, uau, ela já mudou. E aí, Rick, no final do ano, cara, ela me chama pra ir pra apresentação dela de teatro. Que legal, cara. Que legal. A menina que, olha a gratidão. Porra, eu fiquei todo arrepiado. Eu falei, cara, isso pode ter mudado a vida dela. Tipo, ela pode ir numa entrevista de emprego e olhar no olho do entrevistador dela. Uhum. Porque ela tá confiante, entendeu? Essa autoconfiança que eu quero depois bater um pouco mais em cima ainda no mercado empreendedor. Mas, já que você tocou no assunto menininha, a partir de que idade é possível fazer cirurgia plástica? Lógico, com autorização e acompanhamento dos pais. Cirurgia plástica do nariz, 15 anos. Né? Mais jovem não dá por conta do crescimento da face. Ainda tem modificação. Ainda tem modificação. Orelha de abano, 7 anos. Que é com 7 anos, então 7 anos você a orelhinha já tá ali, já pode... Você já cresceu a sua face 80%. Então vai reduzir o bullying muito. Cara, 7 anos... É bem na idade que começa o bullying, né? É a hora. 7 anos é a hora. Você tem um filho que tá sofrendo com isso? Traz ele. 7 anos, é a hora. Antes dele entrar na escola. Não deixa sofrer, né? Não deixa nem, não deixa nem passar, entendeu? Por isso. Que mais? Cirurgia que eu já fiz uma menina mais jovem foi a mama, redução de mama na menina de 14 anos. Importante. Você tem esse caso, é bonita essa história, né? Conta pro pessoal. Então, essa menina, ela tinha, né, gigantomastia, a cirurgia, a mama muito pesada e estava machucando muito ela. Uhum. Primeiro, o isolamento social, né? Ela não sentia parte das coleguinhas, ela tinha uma mama muito grande mesmo. Estou falando de 2 quilos de mama, uma menininha de 14 anos. Uhum. E você viu que ela se isolou, ela já não tinha namoradinho igual as outras já começam, né, a conversar disso, daquilo.
ela se sentia totalmente excluída, assim, ela usava aquelas roupas folgadonas, assim, enfim, a mãe levou para conversar comigo. Eu falei, ó, eu topo fazer, mas tem alguns poréns aqui. Eu preciso de apoio irrestrito dos pais, eu preciso de uma pediatra falando comigo que tá tudo ok, e de um psicólogo, porque reduzir a mama não é igual pintar o cabelo. E numa menina de 14 anos, essa mama pode crescer de novo. E a gente tem que operar de novo. Isso tem que estar bem claro para todo mundo, sabe? Então eu fiz a cirurgia e a menina virou outra, cara. Chegou lá toda bonita, com a roupinha já de menininha mesmo, sabe? Legal. Porque até dificuldade para encontrar roupa, né? Então, ela falava, eu não faço esporte na escola, porque eu não consigo, meu peito balança demais, minhas amigas jogam futebol, jogam handball, eu não consigo, sabe? Totalmente a par, assim, das outras. E a mãe, eu tenho um depoimento da mãe, cara, falando, depois eu vou te mostrar, quanto que isso mudou a vida da filha, sabe? Ela via a filha definhando, sabe? A gente é pai, você é pai também. Sim. Você vê sua filha, né, sofrendo, definhando, não tem como, cara, entendeu? E aí ela fala aqui no depoimento dela ali, porque eu fiz pelo meu projeto, eu tenho um projeto social, depois a gente fala sobre isso. E ela falou, cara, você que é mãe, você tá vendo sua filha, traz ela, porque isso vai mudar a vida dela. E isso, cara, se isso não for incrível, cara, eu não sei o que é. E para quem que a cirurgia talvez não é não é acessível, não quero dizer financeiramente, mas a genética, tipo, pessoas que têm diabetes, tem alguma restrição na cirurgia? Tem, assim, para mim o principal, Rick, eu já tenho quase 50 anos, né, cara? Eu já falei, à medida que meu cabelo vai ficando mais branco, eu vou falando mais não. Porque a pessoa ela tem que entender o que a gente consegue entregar para ela. Às vezes ela quer demais, ela quer o que é impossível. Por exemplo, vou falar em português. A pessoa tá mal no casamento. O marido não procura ela tem 2 meses. E ela acha que ela vai operar, vai colocar um silicone e o marido vai voltar a procurá-la e o casamento dela vai ficar ótimo. Não vai. Não é para isso que você vai operar. Então a pessoa que chega, meu marido, não sei o quê. Não, filho, vamos conversar. Você precisa de resolver outras coisas primeiro, depois operar. Outro dia chega uma lá, linda, parece uma boneca. Doutor, quero aumentar meu peito. Mas por quê? Seu peito tá tão bonito? Porque eu quero aumentar. Não, mas não precisa. Comigo você não vai fazer isso. Eu não vou machucar seu corpo, colocar um negócio que tá tão bonito. Então eu quero fazer uma lipo. Mas você não precisa fazer lipo, não tem gordura para fazer lipo. Não, mas uma coisinha aqui. Não dá. Então aumenta minha boca. A boca já é desse tamanho, cara. Aí eu falei, vamos fazer um negócio? Eu não consigo te ajudar. Você vai passar na recepção e a gente vai devolver sua consulta para você. Eu não consigo alcançar o que você quer. Não sou eu que sou o profissional que vai te ajudar. Então, restrição que eu acho é irrealidade do que você quer e querer coisas fúteis, sabe? Quero porque eu quero? Não, cara. Quero porque eu tô sofrendo, porque isso tá me machucando, que eu preciso desse negócio. Tem que fazer sentido. Então. Quando a pessoa precisa do que eu tenho para oferecer, cara, é bingo. Sabe? Quando ela acha que aquilo é qualquer coisa, não é bingo. Rick, eu não tô falando de dinheiro, cara. Ela pode me dar R$1 milhão, eu não opero. Bacana, cara. E questão de saúde, tem pessoas que talvez seja mais restrito isso? Tem sim. Às vezes tem pessoa que tem doenças crônicas, né, que não dá para anestesiar, que corre um risco muito grande, ou revascularizado, ou tem problema sério do coração, e aí não dá. Aí a gente fala, não dá. Né? Eu gostaria muito, é um risco mas muito não dá. alto. Não tem condições. Tem condição. Vamos falar daquele projeto seu lá, como que é? Cara, é um projeto que nasceu na pandemia, chama Plástica do Bem, um negócio que enche meu coração de alegria, que foi uma coisa que nasceu da minha mulher e de mim, né? A gente morava no Rio e os hospitais pararam, a gente já não podia operar e a gente foi, né, ficava muito em casa, né, tinha que ficar em casa e a gente às vezes saía para ir no mercado, alguma coisa, todos os sinais que a gente parava, tinha, cara, 50 pessoas cercando seu carro. Era uma coisa louca, assim, pessoa com fome na rua, assim, né? Aí cara, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a gente juntou com os vizinhos em casa e a gente começou a fazer quentinhas. Quentinhas é a famosa marmita, viu, moranense? Marmita. Lá no Rio é quentinha, né? Eu era responsável pelo feijão, eu e a Rafaela.
E aí tinha nossos vizinhos, né? Um era responsável pela carne moída, outro pelo arroz e tal. E a gente descia pro Play, montava as quentinhas e saía na rua para distribuir. Uhum. Chamava Domingo Solidário. A gente fazia isso todo domingo. A gente fez isso um tempão, uns 6 meses mais ou menos. E aí os hospitais foram abrindo, foi voltando e tal. Aí eu falei com ela, eu quero continuar. Eu gostei. Quero continuar alimentando as pessoas. Só que meus vizinhos já não perderam o gás, já não fazia mais sentido, e também não tinha mais tempo, né, e tal. E eu falei, cara, falei com ela, eu quero montar uma equipe para fazer cirurgia plástica pelo preço operacional. E a gente coloca uma gordurinha para a gente continuar fazendo as quentinhas. O que seria o dinheiro para mim? A gente coloca um dinheirinho para a gente continuar alimentando as pessoas. E assim começou, cara. Eu fui atrás de uns residentes, que a molecada doida com fome de operar, né? Pegar a mão? Para pegar a mão, para aprender. Então a gente fez uma corrente do bem, né? Então as pessoas operavam por um preço bem acessível, assim, né? Tem a minha cunhada que fazia essa parte da assistência de ver se a pessoa precisava mesmo, né? E a gente escolhia caixa de supermercado, a pessoa que trabalha no metrô, uma pessoa que está sofrendo e que precisa do que eu sei fazer. E falar, aqui não é o dinheiro, a gente vai viabilizar. Eu tinha um consultor financeiro que ajudava a pessoa a se organizar, e ela conseguia aquele dinheirinho, a gente ia lá e operava, e colocava os residentes para cuidar toda semana, para fazer curativo e tal, junto comigo. E, cara, tem 3 anos aí, tem, sei lá, mais de 20 mil pessoas alimentadas na rua. Que legal. Tinha uma plástica do bem. E agora eu vim para o Moarama, eu tô querendo trazer para cá. Vamos ver se eu consigo. Conte comigo para esse projeto aí. Obrigado. Vamos dar voz e amplitude para esse projeto, porque, poxa, beneficia muita gente. Sim. Parabéns. Eu vi que na cidade não tem muita gente em situação de fome, né? Mas a gente acha outra coisa para ajudar. Por ser uma cidade interior e por ser sul, Uhum. a coisa é um pouco diferente, né? Então, talvez encontre em grandes centros, mas Curitiba, alguma coisa assim deve ter. Não, mas aqui eu quero ajudar a comunidade, né? Agora eu sou daqui, eu quero fazer uma coisa por aqui também. Acho que, Rick, a gente tem que retribuir um pouco do tanto que essa profissão dá pra gente, né? Uhum. Então, vamos descobrir o que o Moarama tá precisando e a gente traz um projeto com isso pra cá, né? E pode contar comigo pro projeto. Obrigado. Vamos voltar a falar um pouquinho mais de empreendedorismo antes da gente já ir pro encerramento? Sim. Eu vejo o seu negócio como investimento. Porque ele é permanente e ele traz retorno financeiro e retorno pessoal. Sim. Você acredita que ainda falta as pessoas entenderem isso? Acredito sim. Acho que falta clareza para isso. Né? A gente faz uma coisa quando a gente considera que ela é importante para a gente. Você faz um movimento para aquilo acontecer se você considera que é importante. Se não é, está lá no 10º plano, você não faz movimento nenhum. Né? Então, eu acho que é importante sim, principalmente para a gente que quer se posicionar, é empresário, quer a imagem de liderança, a parte do posicionamento, do jeito que você se veste, do jeito que você se comporta, e o jeito que você se apresenta é fundamental. Uhum. Eu vou dar alguns exemplos aqui, doutor, se você me permitir. Claro. Quero falar um pouquinho. Sim. Pessoal, você que está nos assistindo, muitas vezes você está investindo aí num bom veículo, numa boa roupa, até talvez numa oratória, que nem a gente faz parte lá do BNI, mais de 80 empresários te vendo ali. Sim. Então isso traz um certo... Você tem que ter um certo apoio de autoconfiança, mas muitas vezes você está deixando a sua alta imagem, seu autocuidado, aquilo que você no seu íntimo sabe que te incomoda, para trás. Então, às vezes, em vez de você trocar o carro agora, ou até mesmo fazer algum outro investimento, invista em você, cara. Porque esse investimento vai voltar. Faz um ROI. Eu vou gastar X mil em cirurgia. Se eu gastar nisso, eu vou ter mais autoconfiança, eu vou vender mais. Se eu vender mais, ou eu vou ser o melhor líder, ou eu vou conseguir me posicionar melhor, eu vou fazer mais network, eu vou conhecer pessoas, me conectar com pessoas, ou até mesmo tá procurando uma esposa ou um marido. Isso vai refletir em tantas áreas da sua vida. E muitas vezes a pessoa vê isso como um luxo, né? Uma coisa supérflua. E ela é um investimento muito importante. Assim como você faz a barba todas as vezes no cabeleireiro, para dar manutenção na sua beleza, na sua autoestima, cara, a cirurgia plástica ela pode ser definitiva. Exatamente. É exatamente o que eu penso. E esse capital, ele abre portas. Ele cria oportunidades.
O cara olha para você assim, que você tem aquele primeiro impacto, né? A pessoa olha e fala, eu confio nesse cara, Uhum. né? Então, eu acho que é sim um investimento. Se você colocar como ROI, você vai ver que é barato ainda. Uhum. Com certeza. Meu irmão, tem mais alguma coisa que você queira falar? Alguma pergunta que você quer que eu te faça? Pode ficar à vontade, o momento é seu. Não, eu tô bem. Tô só agradecer a oportunidade de estar aqui e a oportunidade nos bastidores, de ser seu amigo, né? Você é um dos primeiros caras que eu conheci aqui. Então, tenho muita gratidão a você. Você abriu as portas da sua revista para mim. Eu sou um forasteiro, né? Não sabe nada de mim, já me acolheu. Então, você ganhou um irmão. Entendeu? Você conta comigo. Foi um prazer te conhecer. Na verdade, está sendo um prazer te conhecer mais. Sim. Tem até que nós marcar um churrasco, né? Até Vamos hoje não saiu. marcar, vamos marcar. Minha filha já nasceu. Dona Letícia. Inclusive, você tem uma história legal, né? Quer contar a história do parto da sua esposa? Então, quero. É uma história legal. Só quebrando o protocolo aí do encerramento. Pode contar. Então, pessoal, eu tô tão umuaramense agora já, né? A minha filha nasceu aqui em Umuarama, né? Chegamos aqui o ano passado, a Rafa estava super grávida, né? E em julho, né? Começaram as contrações do parto e ela quis ficar um pouco em casa, né? Ela é muito calma, né? Chegou a hora, a bolsa rompeu e tal, a gente foi para o hospital. Quando a gente chegou, o parto evoluiu muito rápido, assim. Eu estava lá entregando os documentos e a enfermeira veio, doutor, corre aqui em cima, sua filha vai nascer. Aí eu corri lá em cima, e aí me deparei com a situação, falei, me dá uma luva, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. A gente não tinha nem internado ainda, cara. E aí, quando eu fui olhar, tava a Antônia coroando já ali, eu falei, vai nascer, me dá a luva. E eu fiz o parto dela, né? Eu tive o privilégio de fazer o parto da minha filha. Nasceu nos meus braços, aqui na cidade de Umuarama, então foi um momento muito especial, assim, deu o primeiro beijo da vida dela, assim, né, aquele olhinho, que eu nunca vou esquecer essa cena. E para minha sorte, a fotógrafa tinha chegado, então ela imortalizou essa cena. Cara, que legal, cara, que legal. Qual que foi a sensação, assim, você tirar sua filha no colo e saber que você que fez o parto, cara? Foi demais, foi demais. E isso eu vou poder contar para ela, né? Que legal, cara. Vai ser incrível. E depois o Josias chegou, que é nosso obstetra, que é maravilhoso, que acompanhou o parto. Ele falou, cara, o que tá acontecendo aqui? Eu falei, vamos dividir esses honorários aí, ó. Meu irmão, foi um prazer te receber aqui. Seja sempre muito bem-vindos. As portas estão sempre abertas para você. Se você tiver algum assunto, alguma coisa, a gente grava novamente. Sim, espero voltar. O conteúdo vai voltar com certeza. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Obrigado aos nossos patrocinadores, a Cláudia Bolos Doces Salgados, ao Vini, um abraço, Vini. Diegão, lá do Mota iPhones, parabéns pelo seu trabalho, cara. Toda a linha Apple, 100%, o que vocês precisarem, pode contar com ele. Pessoal, só interrompendo aqui, fiquem de olho na próxima edição da Revista K, que eu trouxe uma história real de uma moça daqui de Umuarama, que eu tive o privilégio de operar, que ficou incrível, e eu conto essa história na revista, então não perde não. Com certeza, vejam a revista lá, ela tem a matéria do doutor, e obrigado também a Filato Bene, que é a marca que veste líderes, o homem em uma só parada. Cara, eu acho muito legal a loja da Filato, porque ela tem de tudo, né? Tem desde do social, que a gente acaba usando pro dia a dia, do trabalho, mas também tem a parte ali de quem gosta de usar uma polo, uma camiseta básica, lá tem tênis, tem relógio, acessório, tem tudo, né? O Léo, ele me surpreendeu de uma maneira positiva. Agora ele fez uma campanha para você rasgar ou doar sua camisa. Então ele está fazendo um movimento muito legal, né? Que é fazer doação de coisas que a gente tem para renovar o nosso, né? Não deixar aquela coisa lá no armário, coisa que você não usa há mais de um ano, cara. Léo, parabéns. Que isso é uma iniciativa legal. Eu vou participar, hein? É isso aí, meu irmão. Muito obrigado por você ter vindo, viu? Valeu.